Olá, eu sou o Thales. Ela descobriu que pode criar e modificar qualquer matéria da maneira que quiser, a tornando um dos seres mais poderosos do mundo. O filme começa com uma grande explosão. A rainha dos lagartos está entrando com todos os seus servos dentro de um laboratório do governo. Ela está à procura de um soro que pode lhe dar superpoderes, para assim poder destruir ou dominar o mundo. De repente, o imortal aparece já descendo o cacete em um deles. Logo em seguida, os outros guardiões globais também chegam. Um combate generalizado começa. Já que eles apareceram, a Rainha Lagarto tem certeza total de que o soro realmente está ali, pois eles são os maiores heróis do mundo. O grupo de heróis, entretanto, tem um pouco de dificuldade para lidar com todos os empregados dessa Rainha Lagarto e começam a se perguntar se talvez não teria sido melhor chamar o reservista. Esse tal homem é alguém que não quis fazer parte do grupo dos Guardiões do Globo, mas também não gosta de ser chamado assim. De repente, por causa de uma pancada, o teto começa a cair. Os heróis estão prestes a ser esmagados, mas depois que a poeira abaixa, vemos que eles foram salvos pelo Omni-Man. Nessa época, aquele uniforme era novo, ele acabou de sair do alfaiate. Enquanto o combate continua, o Dr. Brandyworth estava saindo dali com uma mulher esperando um bebê. Esse seu bebê, entretanto, não é normal. Vemos que ela está tendo muitas dores e uma luz forte sai de seus olhos e de sua boca. Os dois têm que se apressar para chegar em um hospital. O doutor coloca a mulher no carro, mas ela diz que está sentindo que não irá conseguir sobreviver. Ela então implora para que o doutor tome conta de seu bebê. Os dois saem do carro e vemos que o Omni-Man estava destruindo alguns supervilões e viu o carro indo embora. No caminho até o hospital, um homem chamado Erickson liga para o Dr. Brandyworth e manda que ele leve de volta a Specimen para o laboratório. Para esse tal Erickson, o que importa verdadeiramente é o bebê que está na barriga daquela mulher. Para ele, esse bebê é um objeto letal e não pode se afastar do laboratório. O Dr. Brandyworth, entretanto, diz que não pode voltar para lá, pois está muito perigoso e tem que levar a mulher para um hospital. Ele então ignora as ordens, destrói seu celular e continua chegando até o hospital. Ao chegar lá, ele tenta preparar os médicos, dizendo que o bebê dessa mulher será um super-humano e métodos convencionais talvez não funcionem. Mas de repente, a mulher começa a gritar e mais luzes saem de dentro dela, jogando os médicos para longe e destruindo uma parte da sala de operações. Dr. Brandyworth então percebe que a mulher perdeu a vida e fica desesperado. Sem outra escolha, ele olha para um bisturi. Erickson e seus homens do exército chegaram ao hospital procurando pelo Dr. Brandyworth, que logo apareceu, dizendo que tanto a mulher quanto o bebê perderam a vida. Erickson manda os militares procurarem pelos corpos no hospital e também vai junto procurá-los. Enquanto isso, um casal estava chorando muito, achando que haviam perdido seu bebê, até que uma enfermeira chega, dizendo que achou que o bebê tinha perdido a vida, mas na verdade voltou a ficar vivo. Ela então a entrega para o casal. É uma pequena jovem e eles decidem chamá-la de Samantha Eve. Ela é a futura Eve atômica. Sua infância foi difícil, muito diferente das outras crianças comuns. Ela parecia não se interessar por coisas que qualquer criança se interessava e passava boa parte de seu tempo desenhando coisas estranhas em papéis. Com o passar dos anos, ela começou a se interessar por Lego, mas era a única coisa que ela brincava. Um dia, seus pais foram sair e deixaram a Eve com esse jovem que será seu babá. O jovem, entretanto, está desesperado para estudar para o teste de química que será amanhã e, de repente, Eve demonstra interesse. Acontece que ela sabe tudo sobre a tabela periódica e como os elétrons, átomos e tudo a respeito dela funcionam. O jovem fica impressionado e pergunta o que mais ela sabe. Assim que os pais dela voltam para casa, o jovem diz que Eve é uma super gênia. Ela sabe tudo a respeito de física e química e até mesmo consegue construir todas as moléculas em forma de Lego. A mãe da Eve diz que talvez ela possa ser super dotada, pois aquelas coisas que ela ficava fazendo, como escrever símbolos em papéis, talvez fossem um sinal, mas o pai não acredita nisso. Ele acha que sua filha é apenas estranha. O jovem continua dizendo que mesmo que ela não saiba ler direito, ela tem todas essas moléculas memorizadas em sua cabeça. É como se ela pudesse enxergá-las. O pai, entretanto, não dá ouvidos a ele, pois segundo o homem, adolescentes mentem muito. Sua esposa então diz que se o jovem não estiver mentindo, talvez seja melhor colocar a Eve em uma escola especial. Os vizinhos dizem que ela é estranha, pois fica olhando para árvores durante horas, mas isso pode ser porque ela é inteligente demais. Assim que ouve que os vizinhos estavam falando de sua filha, o pai decide colocá-la em uma escola especial. Enquanto ela fazia o teste para entrar na escola, vemos que o Dr. Brandyworth estava olhando tudo lá de fora. Ele não trabalha mais no laboratório. Lá está um outro cientista
cientista tentando trabalhar em uma fórmula para estabilizar os poderes desse jovem que se chama Fase 2. Aparentemente ele não consegue controlar seus poderes direito nem por muito tempo. Erickson aparece dizendo que o cientista não deveria se importar com essas falhas, esses projetos que nem ao menos conseguem segurar seus próprios poderes. O cientista diz que as habilidades do Fase 2 são impressionantes, mas Erickson não quer nada impressionante. Ele quer algo com um poder que não dê para medir, que seja capaz de eliminar vidas com um comando, capaz de fazer qualquer coisa, e ele quase teve isso. O cientista então manda a Fase 2 de volta para seu tubo. Ele não pode ficar muito tempo do lado de fora. Erickson diz que se o cientista não conseguir nada de bom logo, ele será eliminado. Um dia, assim que voltou de sua escola especial, Eve chegou em casa e foi conversar com sua vizinha. Ela achava que a jovem não iria gostar de ser sua amiga, pois ela é estranha. Só que, para sua surpresa, a jovem também se achava estranha e as duas começaram uma amizade. Anos depois, agora já com 12 anos de idade, as duas continuam sendo melhores amigas. Elas se divertem muito e Eve diz que não aguenta mais estudar na escola para pessoas especiais, pois todos os alunos lá são chatos e só pensam em trabalhar quando crescer. De repente, sua mãe a chama. Assim que volta para casa, ela e seu marido brigam muito com a Eve, pois ela devia ter ficado do lado de fora apenas por 1 hora e ficou o dia inteiro. Além disso, o pai está irritado, pois Eve deveria estar estudando para aumentar suas notas. Ela diz que suas notas estão boas, mas o homem diz que apenas em ciências. Ele a colocou nessa escola para jovens especiais para poder ser alguém na vida, mas Eve diz que lá só tem pessoas estranhas. E seu pai então diz que esse é o lugar dela, pois ela também é estranha. A jovem fica muito triste e sai correndo dali. Enquanto estava sozinha em seu quarto estudando, Eve teve uma surpresa. Assim que tocou em seu livro, algo impressionante aconteceu. Ela vislumbrou todo o conhecimento a respeito de átomos e moléculas e tudo que compõe a matéria. Ela então percebeu que transformou o livro em vidro. Por sorte, ela conseguiu também transformá-lo de volta em um livro e agora sabe que tem superpoderes. Ela pega o sanduíche chato que sua mãe fez para ela e o modifica completamente, o transformando em um hambúrguer. Extremamente animada com essa novidade, no dia seguinte Eve vai contar para sua melhor amiga. Ela modifica o gosto de um chiclete, muda o que está aparecendo em uma moeda e depois mostra que consegue criar coisas do nada. Mas sua amiga fica extremamente assustada e diz que essas coisas não são legais, elas assustam, e depois vai embora dali. A partir desse dia, a jovem nunca mais quis conversar com a Eve. Muito triste, a jovem deixou de se esforçar na escola especial, tudo para voltar para a escola pública e tentar se aproximar de sua amiga, só que não funcionou. Durante o Natal, Eve recebeu um vestido de presente de sua tia e agora, com seus novos poderes, ela consegue mudá-lo da maneira que quiser. Outro dia, a jovem tenta transformar um esquilo em um cachorro, mas não consegue. Ela não para de praticar com seus novos superpoderes e tenta entendê-los da melhor forma. A jovem acaba fazendo uma máscara e decide tentar algo novo. Ela se veste, depois forma um tipo de prancha voadora com seus poderes e sai de casa, indo em direção à cidade e aprendendo a como controlar melhor esses poderes. Rapidamente ela consegue criar plataformas para andar em pleno ar e até mesmo utiliza os poderes em suas mãos para voar livremente. A jovem então vê 2 homens que queriam invadir um local para subtrair os cachorros e vendê-los para laboratórios. Ela então vem impedi-los e transforma as máscaras deles em chumbo. Do nada, o Dr. Brandywurth aparece. Ele diz que sabe quem ela é e da onde ela veio e a chama para conversar. Eve acha que ele é um estranho, mas decide acompanhá-lo pois está curiosa. O Dr. Brandywurth então diz que a criou. Seus pais, na verdade, são apenas pais adotivos, mas Eve sempre desconfiou disso. O homem então continua dizendo que virou um morador de rua, tudo para ficar longe do governo e poder monitorá-la à distância. O homem sabe tudo sobre seus poderes e também que ela não pode mudar nem pessoas nem animais. Ele só queria protegê-la do governo, que apenas queria utilizá-la como um objeto letal. Eve não entende se é isso porque ele apareceu para falar com ela, e o homem diz que foi por causa de seus poderes. Ela não deveria estar os utilizando dessa maneira, pois o governo poderá encontrá-la. Ela tem que parar de usar os poderes, mas Eve não quer isso. Ela quer se tornar uma super-heroína. A jovem então vai embora e vemos que um drone estava filmando tudo. Agora Erickson sabe que ela só pode ser o bebê que ele perdeu no começo do filme. Agora o cientista vai ter que utilizar suas criações para ir atrás dela. Eve estava passando seus dias na cidade procurando pelo Dr. Brandywurth, até que encontrou um vilão subtraindo uma joalheria. Ela então não teve dúvidas, partiu para cima dele para impedi-lo. Os dois começaram um embate e estavam muito
equilibrados, mesmo com a Eve tendo os poderes para modificar qualquer coisa a seu redor. O homem a encurralou, porém, ela conseguiu transformar a ponta de seu objeto letal, fazendo-o explodir e o tirando de combate. Dr. Brandywurth então apareceu. Ele continua dizendo que ela não pode utilizar seus poderes, mas a jovem agora diz que se chama Eve Atômica e é uma super heroína. Ao invés de estar em casa com seus pais no dia de seu aniversário, ela está na rua. Os dois então vão fazer um lanche. O doutor então conta que não sabe quem é o verdadeiro pai dela, mas conhecia muito bem sua mãe. Ela foi uma voluntária para a pesquisa do governo. O doutor manipulou os fluidos do corpo dela e conseguiu fazer que seu bebê se tornasse super-humano. Mas nesse processo os dois se aproximaram e a mulher o fez prometer que a ajudaria a proteger sua filha. Ele também percebeu que era um caminho terrível que ele estava trilhando e resolveu salvar a mulher, mas ela começou a ter o bebê rápido demais e tudo acabou acontecendo de maneira inesperada. Enquanto conversavam, diversos carros da polícia passaram por aí e Eve saiu para ver o que aconteceu. Vários carros estavam destruídos no meio da rua. Eram as criações do cientista que trabalha para o Erickson. A jovem então manda os policiais se afastarem e parte para cima deles. As criações do cientista partem para cima dela com tudo e a jovem de cara elimina um deles. Outro aparece e diz que aquela que acabou de perder a vida era sua irmã. Eles são todos uma família. O jovem diz que Eve é a fase 1, ele é a fase 2, seu irmão a 3, o outro a 4 e aquela que acabou de perder a vida era a 5. Todos foram criados no laboratório do governo e se não fosse por causa da Eve, eles seriam todos uma grande família feliz. Os irmãos então partem para cima dela e um combate impressionante começa. Ela utiliza seus poderes da maneira mais versátil possível e transforma várias coisas ao seu redor, porém o fase 2 também tem muitos poderes e uma hora ele junta concreto em sua mão para derrotá-la, mas Eve consegue simplesmente desfazer o concreto embaixo deles e todos caem. Nesse processo, ela sai voando para se livrar de um dos irmãos, que acaba sendo destruído no processo. Agora são apenas 2. Eles a culpam por tudo que está acontecendo, mas a jovem diz que não é culpa dela, ela nunca quis nada disso. O embate continua e vemos que os poderes da Eve estão evoluindo cada vez mais, sendo utilizados como barreira e também como forma ofensiva. Ela então forma uma armadura ao redor de seu próprio corpo e se torna muito mais poderosa. Um dos irmãos é instantaneamente derrotado por ela, mas o outro consegue atingi-la. Ela vai para o meio do trânsito e enquanto o fase 2 enche ela de cacete, ela tenta proteger as pessoas que estão passando de carro. O fase 2, entretanto, não liga para as pessoas e continua arremessando carros contra ela. A jovem então consegue atingi-lo com um carro que estava sem pessoas e causa uma grande explosão, mas o fase 2 não perde sua vida. O fase 3 conseguiu se regenerar e vemos que o fase 2 está muito irritado com todos do governo. Eles não o tratam como família e por causa disso eles queriam que Eve não existisse. O combate então continua e os dois juntos conseguem descer o cacete nela. Quando estava prestes a perder a vida, de repente, fase 3 foi atropelada por um carro. Fase 2 abriu a porta desse carro e era o Dr. Brandywurth. O fase 2 então o arremessou do viaduto para tirar sua vida, mas Eve conseguiu salvá-lo. Enquanto protegia o doutor dos ataques do fase 2, ela dizia que ele consegue mudar seu corpo, mas ela não consegue. O doutor então explica que ele colocou barreiras no inconsciente dela quando a criou, mas os cientistas não fizeram isso com aqueles outros, e isso é algo terrível. Fase 2 então consegue destruir a barreira, mas é tarde demais. Ele já está perdendo a vida. Eve o pega em seus braços e antes de desaparecer, fase 2 diz que gostaria que eles tivessem sido uma família. Eve então desmaia e o doutor a pega, mas Erickson apareceu com os militares e levaram os dois. No laboratório, o doutor pede para Erickson deixar Eve ir embora, pois ele irá fazer outro objeto letal para ele, mas o homem quer os dois. Eve então acorda e com facilidade se livra de tudo que estava aprendendo. Erickson diz que se ela fizer alguma coisa, ele irá tirar a vida do Dr. Brandywurth. Eve quer trocar de lugar com o doutor, mas Erickson diz que ela não é mais importante, pois com ele ali, o homem pode fazer muito mais pessoas como ela. Afinal, ele ainda tem o corpo de sua mãe para reproduzir outros objetos letais como ela. Foi dela que ele tirou os outros irmãos e irmãs da Eve. Dr. Brandywurth fica em choque, ele não sabia que ela ainda estava viva, mas Erickson diz que ela não está, apenas seu corpo funciona. O doutor então parte para cima dele, e enquanto brigavam pelo objeto letal, a mulher dentro do tubo foi atingida por um disparo. Eve queria fazer alguma coisa,
mas não podia. Enquanto isso, Erickson tirou a vida do Dr. Brandywurth. Eve fica extremamente irritada, pois Erickson tirou a vida de toda a sua família. Seus poderes tomam conta de seu corpo. Agora, seus bloqueios foram liberados e ela pode utilizar seus poderes à vontade. Ela pode ver todas as moléculas ao redor deles, pode prová-los, controlá-los e criar e fazer qualquer coisa que ela quiser. Poderia até mesmo reformular as moléculas daqueles dois e transformá-los em monstros. Eles arruinaram sua vida, mas ao invés disso, prefere simplesmente apagar as memórias deles para que não possam fazer nada disso com outras pessoas. A jovem chora pelo Dr. Brandywurth e Erickson acorda sem nem saber quem ele é. Eve volta para casa à noite e encontra seus pais a esperando com o bolo de aniversário. Eles, entretanto, esperaram muito e já haviam até comido. Seu pai está extremamente irritado e ela sai dali. Em seu quarto, ela transforma uma foto que tinha com seus pais na família verdadeira que ela deveria ter. Sua mãe tenta conversar com ela, dizendo que é o aniversário da jovem, e Eve abre a porta, dando um abraço em sua mãe. Enquanto tudo isso acontecia, Omni-Man chegava em casa e era recebido por sua esposa e seu filho, que mesmo sem ter poderes, queria ser um super-herói. A mãe dele o manda subir para tomar um banho e tirar toda aquela fita do corpo, e depois manda seu marido terminar o jantar enquanto ela vai ajudar o jovem. Vemos que o Omni-Man ficou irritado com isso, mas resolveu obedecer às ordens. Obrigado por assistir, até o próximo!